Mamãe disse que ele tinha o buchinho de cerveja, que ele gostava de uma bebedeirazinha com os amigos lá em casa e a mamãe fazia ovo de codorna para acompanhar as biritas. E a Michelle ficava roubando os ovos de codorna. Mamãe disse que ele fazia o melhor peixe do mundo, que era o peixe de revista, como ele mesmo intitulava o peixe. E que no final de semana ele tirava a folga dela da cozinha. Ele tirava ela da cozinha e dava folga para ela. Ele dava carona para todo mundo lá da Companhia Docas. Todo mundo que não tinha carro na volta. Se fosse a rota dele ou que ele desviasse um pouquinho, ele dizia, bora! E deixava a pessoa quase em casa. Parece até que eu tô falando de alguém que eu convivi, né? Mas não. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 dias de nascida. Então, eu tô aprendendo agora que sim, eu conheci, mas convivi muito pouco com ele. Convivi só 10 dias com ele. E é um assunto para mim bem difícil de falar, porque eu acho que é quando eu fico frente a frente com a minha fé. Eu acho que esse assunto ele mexe até com a minha fé, porque ainda hoje eu não consigo entender esse mistério, né? Eu não consigo entender esse porquê. Por que teve que ser assim? Por que ele teve que partir quando eu tinha 10 dias de nascida? E que isso trouxe tanta consequência para as nossas vidas. Para todas as vidas. Me marcou muito o meu primo, Paulo, ter chegado lá na casa da mamãe e olhar a cozinha e dizer, caramba, aqui é a cara dele, parece que eu tô vendo ele aqui de avental, fazendo comida e tomando cerveja. E eu não tenho lembranças, sabe? Eu convivo com pessoas que perderam seus amores, que perderam os amores de suas vidas, mas tem lembranças boas para contar e para guardar para sempre na memória com aquela saudade gostosa. E eu daria tudo para ter tido isso. Eu daria tudo para ter o que lembrar. Eu lembro que eu entrevistei uma pessoa na minha carreira que foi muito importante aqui para o nosso estado e acho que até para o Brasil. E ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele me perguntou isso. Ele disse assim, já imaginou ter saudade de alguém que você não conheceu? Eu disse, eu sei exatamente o que o senhor está falando. Então, é difícil para mim falar sobre esse assunto porque eu coloco em xeque a minha própria fé. Porque eu não saber o porquê das coisas me dilacera. Eu fico até atormentada em alguns momentos, me perguntando por que teve que ser assim. Por que eu não o conheci? Por que ele não foi agora que eu casei? Sabe? Por que eu não pude ter lembranças? Por que eu não pude conviver? Eu convivi 10 dias com ele. Eu tô até aprendendo na terapia que eu passei minha vida toda falando, eu não conheci meu pai. E hoje eu tô aprendendo a ressignificar isso. Então hoje eu digo, eu conheci meu pai. Eu convivi com ele por 10 dias. Foram 10 dias. Mas pra mim foi muito pouco. Eu acho que eu merecia mais. Quem sou eu pra dizer isso, né, Deus? Mas na minha imperfeição, na minha soberba, eu digo que eu merecia mais do que 10 dias. E eu fico todos os dias tentando criar na minha cabeça esse homem. Que às vezes eu fico pensando, será que ele existiu mesmo? É tão difícil a gente imaginar uma pessoa dentro da nossa cabeça. Eu imagino assim uma colcha de retalhos que você fica encaixando os pedacinhos pra ter a imagem daquela pessoa.
Eu não sei como é o cheiro dele. Eu não sei se ele era alto, se ele era baixo, se tinha muito pelo no corpo. Acredito que sim, pelas fotos. Ele era moreno. Ele era alucinado pela minha irmã. Então eu fico pensando às vezes, poxa, como eu queria ter tido a infância que minha irmã teve, que conviveu com ele até os 9 anos, né? Toda vez que eu faço um churrasco aqui em casa, eu penso, como eu queria tê-lo aqui, fazendo churrasco, fazendo hora com o Julião, porque todo mundo dizia que ele era muito engraçado, que ele... Sabe aquela expressão que a gente diz? Fulano não perdoa nem a mãe? Meu pai era assim. Ele sempre fazia uma piada de tudo. Ele sempre brincava em todas as situações. Ele não levava quase nada a sério. E assim, me marcou muito receber o meu primo, Paulo Roberto, na casa da mamãe, e ele olhar pra cozinha e dizer, meu Deus, isso aqui é a cara dele. Parece que eu tô vendo ele de avental, fazendo alguma comida e tomando uma cervejinha, porque ele adorava. Tinha os dias de bebedeira assim lá na mamãe, a mamãe fazia os aperitivos e ele ficava lá com os colegas da companhia Docas, até não sei que horas bebendo e falando besteira. Que legal, né? Deve ter sido tudo isso. Pena que eu não tive a oportunidade de vivenciar isso com ele. Eu tenho uma lembrança muito forte de quando eu era criança, que a escola fez um concurso, que a melhor redação ia ser lida na frente de toda a escola em homenagem ao Dia dos Pais. E eu escrevi essa redação. Hoje eu me pergunto, meu Deus, por que eu escrevi essa redação? Eu acho que a vontade de que ele estivesse lá era tão grande, que eu escrevi a minha redação. E para minha surpresa, e eu nem queria, óbvio, minha redação foi escolhida como a mais bonita da turma. Eu lembro muito desse dia, que a diretora chegou para mim na escola toda super feliz. Mirelle, eu era muito pequena. Mirelle, a sua redação foi escolhida a melhor do colégio inteiro. Você vai ler na presença do seu pai. Aí eu desabei. Naquele dia eu desabei. Aí chamaram a mamãe foi lá, e com essa ternura que ela tem às vezes, não é sempre, viu, dona Vera? Ela olhou para mim e disse, minha filha, seu pai já leu sua redação. E onde ele estiver, ele tá muito feliz com o texto que você escreveu. Eu nunca mais esqueci isso que ela me disse. E eu acho que ele me acompanha a cada passo que eu dou. Sabe? Eu preciso acreditar nisso para a caminhada não ser tão pesada, para eu conseguir ter mais paz no meu coração. Eu preciso acreditar que ele tá comigo sempre, na proteção de tela do meu celular e nos meus sonhos, e de alguma forma, seja na forma de energia, seja na forma de orações, que ele também não me perdeu de vista. Saber que eu fui desejada por ele, que ele queria muito ter outra filha, já me dá um sentimento muito forte de que eu fui amada, mesmo que por pouco tempo, sabe? Eu sempre fui aquela criança de escrever bilhetinho pela casa e deixar pra mamãe no Dia das Mães, colar os recadinhos na parede. E eu fico imaginando o que eu não faria por ele se ele tivesse visto, se eu tivesse tido a chance de fazer. Então, eu digo sempre para os meus amigos que eu fiz muito os pais deles de pai. Todos os meus amigos da infância e da adolescência dizem isso. Mirelle, meu pai é louco por ti. Porque inconscientemente eu transferi, a psicologia explica isso muito bem, eu transferi essa minha carência. Então os pais dos meus amigos eram loucos por mim, eu me deixar em casa todos os dias no colégio. Era o pai do Tiago, o pai do Luiz Gustavo e tantos outros que
fizeram um papel de pai de alguma forma. Depois foram os cinegrafistas, um em especial, sem sombra de dúvida, que exerceu a função de pai por 10 anos que a gente conviveu junto e que também partiu, mas que também fez com que eu me sentisse muito amada. Então eu acho que essa minha carência, eu transmiti essa carência ao longo da minha vida e eu recebi muito amor desses pais dos meus amigos cinegrafistas e dos meus amigos também que são pais. Eu acho que eu ressignifiquei a minha dor de alguma forma. Mas dói tanto. Tem gente que acha que cemitério é algo macabro, né? É algo... eu não gosto nem de passar perto. Eu nunca contei aqui, mas é um dos lugares que eu sinto mais paz. Quando eu quero tomar uma decisão muito importante, quando eu quero fazer algo decisivo na minha vida, eu vou fazer minhas orações lá no cemitério São João Batista, lá no centro, onde meu pai está sepultado. Eu acho que também é do subconsciente, tipo assim, é como se eu tivesse que ter uma prova ali concreta de que aquele homem realmente existiu. É difícil a gente imaginar uma pessoa só na cabeça da gente todos os dias. É isso. Eu queria dizer para você que se você tem um pai que não foi tão legal, não teve um relacionamento tão bacana, que foi uma relação doída, perdoe, por mais difícil que seja. Reconheça as falhas, procure não cometê-las, não repeti-las, porque às vezes a gente tem mania de reproduzir os comportamentos errados. Mas perdoe por você, não pelo outro. Não é para fazer algo extraordinário. Eu vou fazer, você benevolente por aquela pessoa. Perdoe primeiro por você, para você ter essa leveza, para aquele peso ser da pessoa, não ser seu. Tem muito pai que não é pai, que é só aquele que faz, mas não é o que cria. Não é o que puxa a responsabilidade, não é o que troca a fralda. Não é o que fica sem dormir junto com a esposa. Eu acho que hoje a gente já tem na nossa sociedade um movimento muito forte de mudança necessária. Do pai saber ser pai. Então não é mais pra gente se espantar. Fulano, cara, que lindo! Fulano foi na reunião de escola com a filha. Fulano tá trocando a fralda. A gente não pode se espantar. A gente tem que dizer que massa, mas a gente não pode achar que, porque esse deve ser o normal. Eu acho que a gente já caminha para isso, felizmente. Eu acho que a nossa sociedade já progrediu muito, muito. Felizmente. A gente precisa ter essa consciência. A gente precisa lutar contra os nossos preconceitos. O conceito de pai vai muito além de muita coisa. Ele é muito amplo. E graças a Deus, minha mãe fez o que pôde, faz até hoje, para conseguir preencher esses espaços vazios no coração da gente. Então, mãe, eu te agradeço demais, que a gente chama ela de pai, né? Que é pai e mãe. A senhora fez e faz tudo que a senhora pode. Eu sou muito grata. Mas a gente sabe, no fundo, que não substitui. Que o vazio, o lugar dele vai ser sempre dele. Né? E para quem tem fé, para quem acredita, e eu preciso acreditar, eu me sinto melhor assim, há algo que realmente me faz acreditar que a gente está conectado de alguma forma e que um dia a gente vai se encontrar, se essa for a vontade de Deus. Enquanto isso, eu procuro ser a melhor pessoa que eu posso para mim e para os outros, para quem passa pelo meu caminho. Porque eu acho que esse foi o legado. Eu lembro muito de um primo que eu tenho muito carinho, que ele sofre até de esquizofrenia. E é um primo tão querido. E eu gosto muito de conversar com ele quando eu
tava lá na casa da minha tia, eu ficava, me conta mais do papai, porque quanto mais ele fala, mais eu fico imaginando. E o meu primo disse, Mirelle, eu gosto muito do tio Vicente. Lembro muito que o tio Vicente, ele era tão simples que a pessoa podia ter dinheiro como não ter. Para ele, era a mesma coisa. E ele também podia ter muito dinheiro como não ter. Ele era feliz do mesmo jeito. Então, quando eu escuto essas histórias, das caronas que ele dava, que ele entupia o carro de gente, do amor dele com minha mãe, do respeito dele com a minha mãe. Minha mãe era professora, depois se tornou dona de casa, porque o salário de professora quase não dava para nada. E nós já melhoramos muito, felizmente. E ele disse para ela abrir mão do emprego, que não compensava, que ele segurava a barra sozinho. E ele nunca jogou na cara da minha mãe por minha mãe não trabalhar fora e não ganhar o próprio dinheiro. Nunca! O ensinamento mais bonito que meu pai deu. Ele comprou a casa própria e sempre ele dizia, essa é a mini mansão, que de mansão nunca teve nada, mas eu acho que ele via sempre o lado bom da vida. E ele olhava e dizia, essa é a mini mansão da Dona Vera. Quer dizer, ele comprou com o salário dele, mas ele sempre dizia que era a mini mansão da Dona Vera. Ou seja, é a partilha, é o não humilhar, é o não dizer que o dinheiro é meu, eu que tenho. É a doação. É uma lindeza, não é verdade? Então, meu pai sempre foi um grande homem. Eu acho que quem o conheceu, assina embaixo. Não é porque ele faleceu que virou bom, não. Porque realmente foi um homem que veio para passar essa mensagem de humildade e de amor para quem cruzou o caminho dele. É isso. Feliz Dia dos Pais. Curta muito, muito seu pai que está aí do seu lado ou não está podendo estar do seu lado. Agradeça a Deus pelo dom da vida dele. Porque os nossos pais, eu acho que são um pedacinho do céu aqui na terra pra gente. Seu Julião, parabéns também. Feliz Dia dos Pais. O homem de Várzea Alegre que andava no jumentinho ganhou o mundo, né? Andou nas gôndolas de Veneza, virou um cientista e nunca perdeu o gosto pelo caranguejo cearense, pelas suas raízes. Parabéns, o dia também é todo seu. Um beijo para todo mundo, curtam o Dia dos Pais. E rezem, façam orações pelos que não estão mais aqui. É o que eu vou fazer hoje. Tchau.